Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. A palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. Você é amigo ou inimigo de Deus? Amigo ou inimigo de Deus? A palavra de Deus diz que é impossível você agradar a dois senhores, porque você há de agradar um e desagradar o outro. A nossa vida, os nossos pensamentos e principalmente as nossas atitudes demonstram ao Senhor a quem nós servimos. Todo o mundo, tudo que existe no mundo pertence ao Senhor. Sim ou não? Sim ou não? Mas por que o texto diz que o mundo inteiro está no maligno? Sabe por quê? Lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás? Lembra disso? Em uma das fases da tentação, Satanás leva ele num lugar bem alto e mostra todos os reinos da terra. E diz a ele: se você dobrar os seus joelhos e me adorar, tudo isso que você está vendo eu te darei, porque a mim me foi dado. Ué, mas Deus não governa todas as coisas? Sim e não. Poxa, mas como assim? Como é que Deus governa uma coisa e Satanás ele é o gerente da terra? É isso? A palavra de Deus diz que você não pode agradar a dois senhores, como eu acabei de dizer, porque você há de agradar um e desagradar o outro. O que é que agrada ao Senhor? O que agrada a Deus? Obediência, não pecar. Vamos lá, rapidinho, o que mais? O que agrada a Deus? Não mentir, amar o próximo. O que mais, irmãos? Sabe o que agrada a Deus? O primeiro mandamento que Jesus estabelece: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que agrada a Deus. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí: você ama o seu próximo? Pergunta de longe, pode falar perto, não. Ou você só ama o próximo que te convém? Isso é tão sério que o amor pelo outro, ele é capaz de fazer Deus mudar uma sentença. Como assim? Como é que Deus pode mudar de opinião pelo amor que você tem a outra pessoa? Quer ver? Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 1, está escrito: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, enquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Verso 9, disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está a tenda. E disse: certamente tornarei a ti este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais. Verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão:
Por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, e este tempo de vida, e Sara terá um. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas que isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olharam para a banda de Sodoma e Gomorra. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Olha para cá. Se você soubesse que Deus iria destruir um lugar, você iria para este lugar, sim ou não? Por quê? Senão você seria destruído junto? É isso mesmo? Vou repetir a pergunta. Se você soubesse que Deus vai destruir um lugar, você iria para lá, sim ou não? Lembra da história de Jonas? Deus envia Jonas a Nínive para dizer a mensagem que Deus estava cansado daquele povo e iria destruir aquele lugar. Temendo não ser ouvido, Jonas vai para o lado contrário. Entendeu? Vai, todo mundo conhece a história. Ele é engolido pelo peixe, o peixe vomita ele na praia de Nínive. E ele vai lá e profetiza e fala para o povo. E o povo estabelece um jejum de 40 dias. E Deus muda a sorte daquele povo. Nessa história que nós estamos lendo aqui, Abraão, ele questiona uma determinação de Deus. Quer ver? Verso número 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser um grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Verso 23. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha para cá. Se um avião cair, quem é servo de Deus morre ou não morre? Sim ou não? Por quê? Mas você já viu que caiu o avião e uma pessoa sobreviveu? Já viu isso acontecer, sim ou não? Por que essas coisas acontecem? Porque uns são mais especiais que os outros? Porque Deus gosta mais de um do que dos outros? Porque esta é a vontade inquestionável de Deus. Mas será que a determinação de Deus de fato é inquestionável? Nós estamos vivendo um período em que o mundo inteiro está sofrendo de um mal. Em todos os países do mundo só se fala de um problema. Aqui Deus vira para Abraão e fala assim: eu vou destruir aquele lugar, porque a depravação moral daquele povo ficou tão terrível que eu não suporto mais. E Abraão lembrou que ele tinha um sobrinho que morava naquele lugar. Olha o que acontece na história. Verso 24. Se porventura, Abraão pergunta para Deus: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também? Não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? É como se Deus tivesse pego aquele lugar e olhado para lá e falado assim: para mim já deu, cansei desse povo, vou destruir o lugar onde eles vivem. Abraão vira para os anjos aqui, que representavam o Senhor, e fala assim: mas se lá tiverem 50 pessoas que temem ao Senhor, ainda assim o Senhor vai destruir o lugar? Olha o que Deus responde para ele. Verso 25. Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus é justo ou injusto?
E o que é ser justo? O que é ser justo? O que é ser justo? É seguir o caminho de Deus? Não. Justo é executar a justiça. Se um juiz honesto for condenar um homem que roubou, não importa se esse homem é seu pai, seu filho, seu irmão, seu amigo ou simplesmente um bandido comum, ele tem que executar a lei, a justiça. Deus, ele é pautado na sua palavra. Entende? Então, a justiça de Deus está condicionada à palavra dele. Se está nos propósitos de Deus, se está escrito, é isso que ele faz. E ele disse, eu vou destruir aquele lugar. Abraão fala, mas se lá tiverem 50 pessoas, o Senhor não vai poupar? O Senhor vai matar o justo com o ímpio? Porque o Senhor é um juiz justo, Deus. Olha o que Deus responde para ele. Verso 26. Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Você entendeu isso? Por causa de algumas pessoas que de fato são fiéis a Deus, que amam o Senhor acima de tudo e cumprem a sua palavra, Deus é capaz de mudar um juízo. Deus falou isso para Abraão, eu vou destruir. Abraão fala assim, mas o Senhor é justo, Deus. Se lá tiverem 50 pessoas justas e que temem ao Senhor, o Senhor vai matar todo mundo do mesmo jeito? Aí Deus fala, por amor desses 50, eu vou poupar a todos, a toda a cidade. Mas ele continua insistindo, verso 27. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por amor daqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se ali eu achar 45. Abraão começa a perguntar a Deus assim, bom, se tiverem 50, o Senhor vai destruir, Deus? Deus fala, não, se tiverem 50 justos, eu não destruo. Aí ele fala, mas e se dos 50 faltarem 5? O Senhor vai destruir? Ele fala, não, eu não vou destruir. Verso 29. E continuou a falar e dizer, se porventura achar ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Verso 30. Disse mais, ora, não se ire, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se ali achar 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura ali se acharem 20, eu acho que Deus já estava de saco cheio da cara desse homem já. Falou, rapaz, como você é chato. Como você é insistente. Sabe? É igual criança que começa a perguntar assim, pai, por que o céu é azul? Aí você fala, porque a luz do sol reflete no mar e na camada de ozônio. Por quê? Então, porque eles... Aí criança, por quê? Aí você fala, meu Deus. Não é assim? Sim ou não? É? Pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Aqui, olha para cá. Abraão, ele se coloca, Júnior, como na posição de um filho, de quem tem intimidade com Deus. E ele fala assim, 50, Deus, não vou destruir. 45, não. 30, não. E se for 20? Não, eu não vou destruir. Aí ele continua aqui, verso 32. Disse mais. A gente já tinha destruído, né? Se fosse Deus. Ora, não se ire o Senhor. Ele sabia que Deus também já estava assim, né? Não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez vos falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi. Olha para cá. Você sabe o que Abraão fez aqui? Aquilo que nós como igreja deveríamos estar fazendo nesse momento. Ele intercedeu. Abraão não morava em Sodoma e Gomorra. Ele não estava lá. Ele não sofreria nada. Ele estava guardado pelo Senhor.
Mas ele começou a se preocupar com o povo que estava naquele lugar. E ele vai a Deus e fala: Senhor, se lá tiverem alguns justos, o Senhor vai destruir? Deus fala: não. E se forem poucos? Também não. E se for quase ninguém? Também. Sabe por que existe esse diálogo na Bíblia? Sabe por quê, Cris? Porque Deus busca aqueles que intercedem pelos outros. Quando nós dizemos assim, amar o próximo, não é que você vai dar toda a sua vida por ele. Sabe o que é? É você de fato se preocupar pelo outro, ou com o outro. É isso que esse texto quer dizer. A igreja na terra, ela só tem um papel: adorar a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Hã? Não. Servir ao Senhor. Sim ou não? Não. Qual é o papel da igreja na terra? Hã? Qual é o papel da igreja na terra? Ensinar a palavra de Deus, é isso, Júnior? Qual é o papel da igreja na terra? Qual é? Hã? Fala mais alto para todo mundo ouvir. Amar o próximo? Também. Qual é o papel da igreja? Vamos lá, gente. Hã? Fazer discípulos, pregar a palavra, o que mais? Salvar as pessoas? O que mais? Qual é o papel da igreja? Quando você, Anilson, passa em frente a uma igreja, o que você imagina? Para que serve aquilo ali? O que esse povo está fazendo aí? Por que eles dão dinheiro nesse lugar? Por que eles se arrumam e vão para lá? Por que eles passam tempo fazendo isso? Por que eles leem a Bíblia, um livro tão velho? Sabe qual é o papel da igreja? O papel da igreja é ser o reino de Deus na terra. É só isso. Lembra da oração do Pai Nosso? Quando Jesus fala assim: seja feito na terra como é feito no céu. Não há ordem de Deus que seja questionada no céu. Ele manda e os seus servos obedecem. Entendeu isso? O papel da igreja na terra é representar o reino de Deus. Nós lemos todo esse texto para chegar até aqui e entendermos que a igreja ela só tem um papel: representar o reino de Deus na terra. Aí eu te pergunto, o que era o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A palavra diz que o reino de Deus é alegria. Alegria. O que mais? E gozo e paz no Espírito Santo. É o que a Bíblia diz, o que é o reino de Deus. Sendo assim, no reino de Deus não há injustiça. Há ou não há? Sim ou não? No reino de Deus há injustiça? Sim ou não? Por quê? Porque Deus, o rei, ele é justo. No reino de Deus não há falta de amor, porque o próprio Deus, ele é amor. No reino de Deus não há traição, porque a palavra de Deus diz que Deus, o rei, ele é fiel. Não é isso? Sim ou não? Sim ou não? É isso. Se Deus, o rei, envia para a terra os seus representantes para representar o seu reino, ele espera que no seu reino seja cumprido exatamente aquilo que ele determinou. Sim ou não? Sim ou não? É. Sabe como funciona isso? Você já foi no McDonald's? Alguém já foi no McDonald's aqui? Ou numa rede de alguma coisa, na rede de supermercados? Você já viu que lá todo mundo se veste do mesmo jeito? O uniforme é do mesmo jeito? O atendimento é do mesmo jeito? Sabe por quê? Porque eles representam uma empresa, uma cadeia de empresas. O reino de Deus, ele deveria ser da mesma forma, mas infelizmente não é. Não é. O reino de Deus, ele começou a se perder e a se misturar com o mundo. E a palavra de Deus diz que Deus, ele não permite essas coisas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Nós vimos que por amor de poucos, ou de alguns, ou ainda que seja de um, Deus muda o seu juízo. Sim ou não? Sim ou não? Por amor de um, Júnior, Deus muda o juízo dele. Ele muda a sentença dele. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Porém, aqueles que o representam aqui neste reino, nesse mundo, quando nós começamos a ler, o mundo jaz no maligno. A igreja de Deus
é um corpo estranho. Nós somos os infiltrados aqui na terra. Nós não somos deste mundo. Entende? Por isso Jesus disse que nós não devemos guardar tesouro ou juntar tesouros devemos juntar tesouro aonde? No céu. Porque lá é a sua verdadeira morada. Você está aqui como um peregrino apenas de passagem. Nós não pertencemos a esse reino. Nós estamos aqui de passagem, representando o reino e a morada eterna para onde nós vamos, para aqueles que creem nas promessas de Jesus. Nós deveríamos ser e agir e viver como o reino de Deus, ou como o povo de Deus. Qual país é governado por um rei? Falei, Portugal tem um rei? Não, Espanha tem um rei, não é isso? Inglaterra tem uma rainha, não é? Espanha tem? Espanha é rei? Acho que Mônaco é rei, não? Não, Espanha também é reino, se eu não me engano, acho que sim. Olha para cá. Você imagina que um súdito da rainha da Inglaterra, ele vai se comportar como um brasileiro, por exemplo? Sim ou não? Por quê? Porque ele não é brasileiro. Ele representa o seu reino. É simples assim. Mas, como eu disse, a igreja, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela perdeu a sua identidade real, a sua autoridade e tudo aquilo que Deus nos deu. Quer ver? E se, olha para cá, se, o que é se? Se é uma condição. É uma condição. Tudo o que Deus faz no seu reino é condicional. É assim, Anilson. Se você, Hillary, passar de ano, aí eu te dou um celular novo. Se você passar. É assim, Aninha. Se, Tiago, você me obedecer, você vai ganhar isso. Entendeu, Júnior? Gabriel, Yasmin, Cristiano, cara, se você... Não é assim? Nós que somos homens, somos seres humanos, colocamos uma condição. Entendeu? Deus diz aqui, ó, verso 14. E se o meu povo, o meu, quem é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus. Deus pega todo o mundo, olha para cá. Ele pega todo o mundo e fala assim, ó, existem dois povos, o meu povo e o povo do mundo, aqueles que não são o povo de Deus. Ele faz uma chamada para dentro da sua igreja e fala assim: se o meu povo, que o quê? Que se pelo meu, o que é se chamar pelo nome de Deus? Sabe o que é isso? É quando você fala, eu sou cristão, e respeita porque eu sou crente. E não tem isso? Eu não faço isso porque eu sou crente. Eu não ouço esse tipo de música porque eu sou cristão. Eu não vou a tal lugar porque eu sou. Será? Será que nós estamos de fato separados do mundo a esse ponto? Onde já existe boate gospel, carnaval gospel, baile funk gospel, filme pornô gospel, cerveja sem álcool gospel. É ou não é? Sim ou não? A igreja passou a se parecer com o mundo, a fazer tudo o contrário do que Deus manda fazer. Eu sempre falo isso, antigamente, você olhava para uma pessoa e pelas suas vestes, você dizia que aquela pessoa é crente. Hoje em dia não dá mais. É ou não é? Pelo jeito de falar, você falava, essa pessoa é. Hoje em dia, não dá mais. Porque talvez da boca dos crentes saia mais palavrão, perversão e coisas que não convêm do que dos ímpios, ou seja, do mundo. É ou não é? Sim ou não? É. Antigamente alguém poderia te dar a palavra e falar assim, pode confiar porque eu sou cristão. Hoje em dia, dá para confiar? Sim ou não? Sim ou não? Antigamente os crentes casavam cedo. Quem é mais antigo aqui lembra disso? Cedo casavam para não cair na tentação do pecado. Era ou não era? Sim ou não? Hoje em dia você vai na igreja e vê pessoas de 40, 50, 60 anos solteiras, nunca casaram na vida, mas têm uma vida, uma prática sexual contrária à palavra de Deus. Eu sou crente, será? Eu sou cristão, será? Não se diferencia mais isso. É ou não é? Deus está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu,
Não é pelo nome da igreja, é pelo nome de Deus. Você carrega o nome de Deus. Entende? Esse é o papel da igreja na terra. Quando o mundo olha para você, eles não veem você como membro de uma igreja, eles veem você como noiva de Cristo, como povo de Deus. Entende isso? Por isso que é dever do cristão buscar o máximo possível viver como a palavra de Deus diz. Deus está fazendo um alerta à sua igreja aqui dizendo, verso 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o que, irmãos? Se o quê? Se o quê? Humilhar. O que é se humilhar? O que é se humilhar? Se humilhar é abrir mão de todos os seus conceitos, ainda que você esteja certo. É isso. É isso. Mas a igreja perdeu o seu lugar de humildade. É ou não é? Hoje nós queremos, nós conquistamos, nós vamos vencer, nós vamos fazer um monte de coisa, quando a postura que Deus espera da sua igreja é uma postura de humildade, onde nós sabemos entender que nós somos servos e Ele é Senhor. Já parou para reparar que nós sempre oramos assim: Deus, em nome de Jesus, agora, Deus, entra em tal lugar e faça isso e faça aquilo, não é? Como se Deus fosse o nosso empregado. Já parou para reparar que a maioria das orações são feitas assim? Quando na verdade Jesus ele nos ensina a orar dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. E o pão nosso de cada dia, Deus, nos dá hoje. Ele pede e fala assim: perdoa os nossos pecados, Deus, mas nos perdoa da mesma forma que nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Entende? Ser cristão não é fácil. Quem te disse que era fácil te enganou. Não é fácil. Você abrir mão do seu conforto, abrir mão das suas vontades, dos seus conceitos, dos seus desejos, não é fácil. Mas eu te garanto, vale a pena. Vale a pena. Eu não posso retribuir o seu sacrifício, mas Deus ele amou tanto esse mundo de que nós falamos, que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O que te aguarda é a vida eterna, é a promessa de Deus. Ele continua dizendo no verso 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós já não oramos mais. Antigamente nós fazíamos vigília de oração. Entrávamos na igreja às 10 da manhã, saíamos às 7 da manhã. Desculpa, às 10 da noite, saíamos às 7 da manhã. Passávamos a noite de joelhos dobrados, orando, falando das coisas de Deus. Hoje em dia raramente você ouve se falar disso, sim ou não? A gente só lembra de orar quando o bicho está pegando, quando já não tem mais jeito, quando a medicina fala não tem mais jeito, agora nós temos que orar. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei incrível. Presidentes, eu não disse presidente, eu disse presidentes da América Latina, dizendo ao povo assim: olha gente, fica em casa, sigam as recomendações da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e para vocês que creem, orem. Um dos presidentes, quando ele dava a declaração dele, ele dizia assim: eu não sei mais o que fazer, eu peço a vocês. Aí ele começa a chorar, dizendo assim: eu peço a vocês, por favor, orem pela nossa nação. Você imagina isso? Que nós chegamos num ponto onde os líderes mundiais estão reconhecendo que o único que pode livrar a terra disso que nós estamos vivendo é o próprio Deus. Quer seja através de um milagre, quer seja através da ciência, dos remédios, não sei, mas apenas Deus de fato pode fazer isso. Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mas não basta apenas isso, e buscar a minha, mas buscar a face de Deus e orar não é a mesma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Sabe o que é a face de Deus? Sabe o que é a face de Deus? É o rosto dele. Tem como você ver o rosto de Deus? Sim ou não? Por quê? Por quê? Deus é Espírito? Sim. Por que mais?
Por que, irmãos, que não dá para ver o rosto de Deus? Eu vou te falar por quê. Você se lembra quando Moisés sobe ao monte? E lá ele está com Deus. Quando ele desce, o povo não consegue olhar para o rosto dele, porque o rosto dele brilhava como o sol. Lembra disso? Os homens pegam um pano, vão diante dele, sem conseguir olhar para a luz, e cobrem o rosto de Moisés enquanto ele desce com as tábuas da lei na mão. Ele esteve face a face com Deus. Ele não viu o rosto de Deus, Júnior. Ele fala assim com Deus: Senhor, eu gostaria de te fazer um pedido, Deus. Aí Deus fala: pode falar. Eu gostaria de ver a tua face, Senhor. Deus fala a Moisés: homem nenhum viu a minha face e sobreviveu. A minha glória vai passar diante de você, e eu vou te colocar na fenda da rocha, e você vai ver a minha glória passar. A Bíblia diz que Deus pega Moisés e coloca ele na fenda de uma rocha, e a glória de Deus passa diante de Moisés. Naquele momento os cabelos de Moisés ficam brancos, e o seu rosto começa a resplandecer como o sol. Passar perto de Deus não fez de Moisés alguém mais santo, mas a glória de Deus impregnou a vida de Moisés a ponto das pessoas olharem para ele e verem Deus na vida dele. Aí eu te pergunto, hoje na igreja, as pessoas olham para a sua vida e veem o brilho da glória de Deus? A glória de Deus reflete na minha e na sua vida? Eu não estou aqui nessa noite para acusar ninguém, estou para fazer uma reflexão daquilo que a igreja se tornou. Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. O que é se converter, irmãos? Converter é mudar de direção. Ah, mas quando Deus fizer isso na minha vida, aí eu vou... Esquece. Você pode desistir hoje. Se você espera assim, Deus não vai fazer. A atitude é sua. Eu vou ler de novo o que está escrito. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. É Deus quem te converte? É o pastor que te converte? É a igreja que te converte? É a roupa que você usa que te converte? É você. A decisão é sua. Porque eu posso estar andando num caminho onde eu entendo que aquele caminho não agrada ao Senhor. Aquilo vai destruir a minha vida, a minha comunhão com Deus. Aquilo vai destruir a minha família. Aquilo vai destruir o meu casamento. Vai destruir o meu emprego. Vai destruir a minha saúde. Por que a gente continua nesse caminho? Por quê? Sabe por quê? Porque ainda não houve conversão. É impossível alguém ser convertido e andar no caminho contrário à vontade de Deus. É impossível. Mas eu sou crente há 30 anos. Tem crente há 30 anos que não é convertido. Acredite nisso. Porque Deus aqui, Simone, Ele está dizendo: se o meu povo, Ele não está falando para o ímpio, não, está falando para os crentes, para a igreja dele. Quer ver? Vamos lá, verso 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então é uma condição. Entende que não é só falar assim: Deus, pirlim pim pim, Deus, Shazam. Não existe isso, não. Essa fórmula mágica que enganaram o mundo dizendo que você pega um envelope, coloca dinheiro, faz um sacrifício, aí Deus vai. É mentira. Isto é mentira. Isso é engodo do diabo. Você não pode comprar nada de Deus. Uma cura, um perdão, uma libertação. Você não pode comprar nada de Deus. Nós damos dinheiro na obra de Deus como sinal de gratidão pelo que Ele nos dá. É só isso. Entende? É apenas isso. Ele nos deu e nós retribuímos com gratidão para abençoar outras pessoas. Entendeu? Não se pode comprar nada de Deus. E eu te provo isso na palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele estava fazendo milagres e muitas outras coisas. E um homem chamado Simão, um mágico, se aproxima dele e fala assim: como é que eu faço para receber esse poder do Espírito Santo para curar os outros? Quanto que eu tenho que pagar? Pedro vira na cara dele e fala assim: olha, você está amaldiçoado pelo diabo, porque o Espírito Santo de Deus não se compra. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento aquele homem ficou cego. Entende? Deus não se compra. Deus não se compra. Uma vez eu estava conversando com um pastor e nós falávamos acerca da situação de uma pessoa na igreja.
de um homem, de um diácono. Diácono não, ele era presbítero na igreja. Nós sabíamos que aquele homem tinha uma vida completamente errada. E um dia eu questionei o pastor, falei, pastor, mas fulano está nessa vida assim, assim, assim. E aí, pastor? Mas ele é o maior dizimista da igreja, né? Foi. Ele não poderia repreender o homem porque o homem dava dinheiro? Sabe qual era o erro dessa história? Não era o cara que estava errado, era o pastor que já estava vendido há muito tempo. E assim, nós vemos milhares. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A homossexualidade tomou conta da igreja. Quantos pastores adúlteros, cheios de casos. Gays. Uma vida desgraçada, cheia de vício, viciada em cocaína, em bebida, em tudo que não presta. E eu não estou falando do povo lá fora, estou falando do povo aqui dentro. É ou não é? E não somos apenas os pastores. Quantos de nós estamos sentados no banco e vivemos da mesma forma? Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que Jesus, ele virá na sua glória no céu para buscar a sua igreja, que é a sua noiva. Se ele voltasse hoje, agora, não daria tempo de você se arrepender. Não dá tempo. Portanto, nós temos de viver uma vida, ou pelo menos tentar, levar uma vida que agrade a Deus. Não dá para mudar de uma vez, isso é impossível, você vai ficar doido. Mas o pecado de hoje, você vence hoje. O de amanhã, você vence amanhã. Aí a palavra de Deus diz que você vai se transformando de glória em glória. De glória em glória. Entende? Você não pode viver com seus pecados de 1, 2, 3, 10 anos atrás. Não dá. Não dá. Porque talvez você tenha carteirinha de membro, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Entende quanto isso é sério? Todos nós sabemos que um dia Deus ele vai cobrar. E aqueles que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Entende quanto isso é sério? Entende? Isso é muito sério. Mas ainda há esperança. Nesse mesmo versículo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Onde está Deus agora? Onde está Deus agora, irmãos? Deus está no céu ou Deus está aqui? Onde está Deus? Deus está em todos os lugares, porque Ele não se limita a lugar. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Sabe o que isso quer dizer? Não é que Deus seja como o ar. Você sabe por que Deus ele não pode ser como o ar? Porque Deus criou o ar. Se você subir 1.500 metros aqui acima do nível do mar, 1.500? Não. A atmosfera são quantos quilômetros? Não lembro. Enfim, se você sair e chegar na atmosfera da Terra, aquela camada que cobre a Terra, e ultrapassá-la, ali já não há oxigênio. Então lá não tem ar. No espaço não tem ar. Mas Deus está lá do mesmo jeito. Se você viajar 1 bilhão de anos-luz daqui em direção ao infinito, Deus vai estar lá, porque Ele criou o universo. Sabe o que isso quer dizer? Não importa onde você esteja, Deus está lá. E a Bíblia diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, de pessoas que observam a minha e a sua vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Já parou para reparar que você faz 9 coisas certas? Na 10ª que você vai fazer, você dá um deslize, erra e peca. Alguém chega e fala, uai, você não disse que é crente? Não é assim? Uai, você que está na igreja, está fazendo... É ou não é? É isso. É isso. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Mas, Ele continua dizendo, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. O que Deus pode fazer por você nessa noite? Talvez você diga, me dá um emprego, abrir uma porta para mim, curar as minhas dores, me livrar da depressão, salvar os meus familiares. Você sabe o que Deus pode fazer por você nessa noite? Nada. 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 Porque
tudo o que Ele podia fazer por você, Ele já fez. Tudo. Ele já te livrou do mal, salvou a sua alma, prometeu ser fiel ao Senhor Jesus. Sabe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito. Você já está cansado de saber disso. A questão está em nós assumirmos a nossa postura como igreja e tomarmos posse disso. Essa é uma noite de arrependimento, onde nós como igreja temos a possibilidade, a oportunidade de fazer isso que Deus está dizendo. E assim como Davi fala: Deus, nós pecamos contra o Senhor esse tempo inteiro. Salmo de número 51, essa é a cartilha dos crentes, todo mundo conhece isso. Todos acharam? Está escrito no verso de número 1. Davi vira para Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele vira para Deus e diz assim: purifica-me como hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No verso 3 ele diz assim: Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A única forma que há de fato de você e eu nos humilharmos, nos arrependermos diante de Deus, é fazendo isso aqui, pedindo a Ele: Deus, cria em mim um coração puro, Deus. Transforma a minha vida, Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, Deus, de quando eu conheci a tua palavra. De quando para mim não importava o tempo, eu estava na sua casa. Com chuva, com sol, cansado. Com dinheiro, sem dinheiro, trabalhando, desempregado. Com saúde ou doente, eu estava na tua presença, Deus. É isso que Deus quer do seu povo nessa noite. Que nós possamos nos arrepender como igreja, como povo de Deus, para que Ele envie a cura para o povo, assim como está escrito: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja no mundo precisa entender isso. Se nós como igreja nos unirmos aos outros irmãos e fizermos essa oração: Deus, perdoa os nossos pecados, você vai ver essa crise toda passar com uma questão de pouco tempo. Amém? Feche seus olhos por um momento rapidamente.